Olá, aqui é o Enio do canal Mecatrônica Atual. Hoje eu vim esclarecer um problema de um colega que ele me pediu um inversor emprestado. Então, o inversor que eu emprestei para ele foi esse daqui. Acho que vocês se lembram do canal lá dos vídeos sobre o viveiro, que eu desisti de usar ele. Ele é um inversor de 300 watts. Esse modelo aqui, ele é alimentado com 12 volts, com 220 50 Hz. E ele foi fazer um acampamento ou algo assim, algum evento aí numa fazenda, não sei bem dizer o que foi que houve. E ele tinha o objetivo levar esse inversor para alimentar um carregador de celular, uma câmera e uma geladeira pequena, algo, e ficar uns 2 dias na beira do rio lá, do local. Então ele tinha lá, ele pegou o inversor. Ele iria alimentar uma geladeira pequena. A geladeira tinha, pelo que ele me especificou, tem 70 watts, né? E uma lâmpada aí de 30 watts. Mais uma lâmpada aí de 30 watts. Ele tinha mais alguma coisa, um carregador de celular, que vai tornar até irrelevante e tal. Tranquilo. O que aconteceu? Quando ele ligou tudo no inversor aqui, ele pegou e ligou tudinho. Aqui tem uma bateria de 12 volts, bateria automotiva de 40 amperes. E quando ele ligou lá, isso aqui não funcionou. Simplesmente o inversor caía. Quando ligava, ele caía, ele desligava. A proteção ativava. Mas ele me questionou, falou, rapaz, eu não entendi, velho. O, o inversor tem 300 watts. A geladeira tem 70 watts. A lâmpada tem mais 30 watts. Com 100 watts, 100, 120 watts que seja, coloca lá em cima ou mais, deveria ligar tranquilo. Vamos verificar. Eu vou dar uma checada agora aqui. Eu vou abrir esse inversor e nós vamos verificar o que aconteceu, se é um problema no inversor. Tá? Então, vamos lá. Vou começar a tirar os parafusos frontais. Mas que eu tentei abrir aqui, pessoal, ele até que abre, mas eu teria que tirar uns parafusos laterais aqui, aonde são os dissipadores do circuito. Isso aqui tudo é um bloco de metal só. Então começou aí bem estranho e não vai. Então, o nível de qualidade do produto realmente foi por isso que eu já vinha com problemas com ele anteriormente, mas aqui se descobre que o nível de qualidade, vocês podem ver, ó, o circuito lá dentro, aqui tem os parafusos, é onde ele prende os IGBTs, o dissipador, ele usa tudo como um dissipador. Porém, vamos ver aqui, deixa eu encaixar, deixa eu ver se eu consigo desencaixar aqui para poder ter acesso ao circuito. Ah, tá aqui. Pronto. Vamos ver se consigo tirar. Eu não me corte. Não. Agora com o inversor já aberto, depois de muito trabalho, aqui fica bem claro. Olha só como é que funciona esses projetos baratos, como é que fica para poder ficar barato o produto. Ó. Eles simplesmente, ó, eles trocam parte dos componentes, ou simplesmente quando é algum filtro ou algum ajuste fino, eles simplesmente não colocam o componente. Ó. Esse resistor, tá vendo aqui? Ó, um capacitor de filtro. Olha aqui um estabilizador de saída, aqui um controlador de um transistor, não sei o que eu queria ser ali. Ó, só jumpers, cheio de jumpers. Olha a qualidade
Vocês podem ver aqui, ó, olha a qualidade, ó, o tipo do jumper. Jumpers, mais jumpers. Muito lugar que é para ter um fuse store, tem um jumper. Aqui fica os IGBT, tá vendo? Colocado ali. Aqui, ó, como é que funciona aqui. Tô entrando, tá vendo? Atenção, o 12 volts da bateria, ele vem, entra aqui. E esse setor, ele é responsável pela... Ele vai converter a tensão contínua da bateria para tensão alternada, certo? Através ou do 555 ou do CD, ele vai converter isso e ele vai jogar no primário desse trafo na frente aqui, e que vai o secundário, vai sair a tensão pela combinação de bobinas, isso aí, ele vai sair a tensão necessária aqui já estabilizado na ponta. Aqui tem um capacitor de 33 microfarads, né? Por 275 volts, 250 volts, né? 275, varia aí dentro. Aqui nós temos um toroide. Esse toroide aqui, ele não é ferrite, tá? É outro material, mais um truque para poder baratear. E aqui nós temos o setor de controle. Aqui nós temos uma fonte, né? Foi montada uma fonte para ter um cooler e tudo mais aqui. E nós temos aqui uma ponte de diodo de onda completa. Enfim, é algo simples, mas se vê o espaço, poderia usar muito menos espaço na placa e fazer um negócio bem mais funcional. Mas é isso. Então, aqui, a pergunta é, ele tem 300 watts aqui, tá? Suponhamos que seja tranquilo a funcionar. Deveria funcionar. Ele não funcionou. O que aconteceu? Que é essa pergunta. Por que não quer desligar a proteção? A proteção tá onde aqui? A proteção, ele desarma. Ele vai fazer as vezes dela e ela vai desarmar, vai apitar aqui e ele vai, a parte do IGBT aqui da inversão sai fora. Ele para. Tá? Então vamos lá. Então, ele vai ter o inversor, 12 volts, 220 e com a potência de 300 watts. Vamos crer que seja 300 watts mesmo. Aqui é a saída. Aqui é DC. E aqui AC. Certo? Então já sabemos aqui, então que a saída dele, então eu já sei. Então vamos lá, voltar lá pro médio. Nós sabemos lá. Duas coisas que temos que saber, nós vamos usar aqui. A potência. Sabemos que é potência, né? A potência, ela é o produto da tensão, né? Da tensão pela corrente, certo? Então, qual que é a potência que nós temos aqui? Eu quero saber o que é aqui. Eu quero saber a corrente consumida. Então, eu isolo. Então, vamos saber. A corrente vai ser igual ao que? A potência sobre a tensão. Certo? Que logo vai ser o que? 300 sobre 220 volts. 300 watts, né? Isso vai me dar 1,36 mais ou menos. 1,36 ampere na saída. Então é o que faz suportar no máximo aqui a saída de 1 ampere. A geladeira dele tem quantos watts? Vamos ver aqui. A geladeira dele tinha, deixa eu ver, 70. Consumia 70 watts. Então, a geladeira consome 70. Então a geladeira dele aqui consome 70 watts. Essa é a geladeira. Se ela consome 70 watts, podemos fazer a mesma coisa, né? Com 220, tá? Então nós vamos ter lá, vai ser a corrente dela de consumo, será o que? Vai ser o 70, né?
70 watts por, aliás, 70 watts aqui por 220 volts, que é a alimentação dela. Então, olha só, é uma corrente super baixa. Vamos ser 70, dá 0,32. 32, vamos arredondar, 32 ampere, certo? Então é esse aqui o consumo da geladeira. Com a capacidade de 1,36, daria e sobrava isso, né? Mas a pergunta é, suponhamos que esse dito cujo aqui, ele tem 100%, seja 100%, é um inversor perfeito, o que não é o caso. Deve ter aí uns 30% da capacidade dele, mas perfeito, que ele vai funcionar com esses 1,36 amperes saída, os 300 watts funcionam em 220, tranquilo, certo? Por que não funcionou? Vamos voltar um pouquinho, antes de ter uma resposta definitiva, vamos voltar só um pouquinho. Voltando, só fazendo esses cálculos todos sobre a entrada. Então, olha só, aqui nesse circuito, nesse sistema, nós temos uma entrada aqui, olha só, 12 volts. Então, 12 volts, ele entra 12 volts no inversor e ele sai, ele consegue 220, mas com 300 watts. Então, a corrente interna dele, sobre os IGBT, eu vou fazer lá. Eu sei que eu quero saber a corrente de saída. Então eu vou pegar a potência, olha só. Eu vou pegar a corrente. Quero saber a corrente sobre o inversor como um todo. Olha só onde vai refletir isso. Sobre o inversor. Então eu vou pegar a corrente. Qual que é a corrente aqui? Nós sabemos que é a potência. Qual que é a potência de saída? 300 watts sobre o quê? Sobre o valor, a tensão de entrada, que é onde então o inversor, que é a tensão dele. Quantos volts que é? 12 volts. Certo? Então nós fazemos esse cálculo. 25, acho, 300 dividido por 12, é 25 amperes. Então, a pancada aqui em cima de cada IGBT desse é de 20, assim, no conjunto, né, é de 25 amperes. É por isso que geralmente ligam ele sobre o outro que a gente fala. Então, 25 amperes. Agora, olha só o que acontece. Quando eu tenho uma geladeira de 70 watts, o consumo dela é de 32. Só que ela é um produto de partida direta. Ela é partida direta. Ou seja, ela é ligada direto na tomada. Ligou? Quando ela liga, o induzido, você pega lá no circuito, tudo mais, você vai entender que quando você dá uma partida no motor direto, ele tem um pico de corrente. E esse pico de corrente ele chega até 7 vezes a corrente nominal. 7 vezes. Ou seja, vamos lá, olha só. Então, qual que é a corrente nominal de saída aqui da geladeira? 0,32 vezes 7, correto? 2,24. A corrente de saída, 2,24. Ou seja, 2,24 é muito, é quase que o dobro da corrente real dela de saída de 1,36. Então, como é uma sobrecarga momentânea, ela vai realmente desligar. E é isso que acontece, tá? Então, e quando essa sobrecarga, ela retorna para cima dos IGBT, vai dar uma sobrecarga em cima deles também, e eles vão chegar com essa corrente também de pico lá em cima, momentaneamente, mas chega ultrapassando muito acima dos 25. Para não queimar, ele desliga, que é uma proteção. Entendeu? Então, esse é o motivo que esse rapazinho aqui, mesmo que fosse 100%, ele não ligaria, em hipótese alguma, uma geladeira pequena. Em hipótese alguma não, dependendo da corrente de pico, sim. Mas como é partida direta, certinho? Então, está explicado o porquê que o dimensionamento do inversor é muito importante. Isso vale também para as residências, tá? Então, na hora de fazer aquele cálculo famoso,
É muito para fazer se suportar ou não, você tem que fazer a somatória das cargas internas e principalmente checar o que tem partida direta. O que tem partida direta da sua casa aí? Máquina de lavar, tanquinho, geladeira, freezer, os ar-condicionado, os compressores dele tem isso, tem o motor que dá essa partida direta. Tem várias coisas, até um computador aí, um meio potente, ele já tem assim, ele gera corrente de pico meio grande já, que pode, então é muito importante na hora de dimensionar aí o seu inversor. Então, quanto maior, vamos supor aqui que no lugar desses 24, desses 12 volts 24, fosse aqui 72 volts, vamos colocar 72. Então, olha só, 3.000 por 72, por exemplo, 41 amperes, olha para onde caiu. Um IGBT mais modesto conseguiria fazer isso. Mas os transformadorzinhos, como perceberam aqui, ele é bem rudimentar. Mesmo 300 watts, ele é muito rudimentar, pequeno, tá? Então, voltando ao nosso caso do inversor da geladeira, minha pequena geladeira, não funcionou por causa desse detalhe. O pico de corrente, o pico de corrente dele é maior do que a saída pode oferecer. E ele desliga a proteção para não queimar, pegar fogo e explodir os IGBTs e o inversor e tudo mais, tá? Muito obrigado.